Um abraço aí para Alex Ribeiro, membro do canal. Bom dia, Grandes, Leiro e Teles. Gosto muito das contratações até hoje feitas pelo Grupo City Bahia. Mas vocês acreditam que o Bahia ainda fará em breve aquela, entre aspas, contratação impactante, um jogador de nível AAA? Cara, acredito que sim. Acho que é um processo natural. É difícil falar quem, né? Talvez esse jogador pode ser o Talisca, né? Eu acho que é o jogador que está mais perto, digamos assim, que existem conversas. Isso aqui não é algo que a gente está inventando, que é da boca para fora, não. O próprio jogador falou sobre isso, né? Em letras garrafais, que o Cadu Santoro tem uma relação praticamente íntima ali, né, com o empresário dele, que é o Carlos Leite, né? Então, me parece que é algo viável, né? E talvez esse jogador nível AAA que você cita, existe um mundo onde o Bahia consegue contratar o Talisca, repatria, né, o Talisca, e pode ser que seja esse atleta. Agora, eu acho que é um processo natural, né? Eu acho que em algum momento essa contratação vai chegar. Eu acho que também em algum momento Everton Ribeiro foi essa contratação AAA, né? Digamos assim, a gente trouxe um jogador que é um jogador gigante no nível nacional, né? Claro que já está ficando mais velho, que a gente tem algumas incertezas em relação a quanto tempo mais vai jogar o Everton Ribeiro. Isso é evidente, é natural. Essa preocupação e essa preparação para uma sucessão do Everton Ribeiro é mais do que natural. Eu enxergo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, né? E acho que o jogador e o grupo também tem que enxergar dessa mesma maneira. Agora, me parece que trazer um jogador de nível mundial vai chegar um momento que isso vai acontecer, né? A gente com o time organizado, com o elenco bem montado, com a base organizada, né? E a base, quando eu falo, não é no sentido de divisão de base, é a base do time, né? Os pilares ali, digamos assim, do time bem montados, né? Atacando ainda algumas necessidades que a gente tem. Quando a gente tiver com esse time pronto, eu acho que em algum momento esse nome AAA vai chegar e vai fazer diferença, né? Inclusive, se eu não me engano, Teles pode até me corrigir se eu tiver errado, mas foi mais ou menos algo que o Raul Aguirre deu a entender naquela entrevista dele, né? Ele falou: nossa ideia é tentar chegar ali entre os 5, entre os 6, entre os 4, chegar ali umas 2, 3, 4 temporadas seguidas, para depois que a gente sentir a firmeza de que estamos com a base sólida, a gente fazer esse sprint, esse ataque final, que é claro, trazer jogadores de mais renome e de mais poder de decisão. Basicamente, é isso que ele quis dizer. Isso impede que o Bahia seja campeão de algo mais relevante antes de um período de 2, 3, 4 anos? Não. O Bahia pode ganhar uma coisa esse ano. O futuro é das pertences. A gente está competindo aí, né? A gente tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. A gente está dentro das competições, né? E não tem como a gente saber o que, é que vai acontecer, prever o futuro. Uma Copa do Brasil seria inviável? No meu modo de ver, não seria, né? O Bahia até tem, né, uma sina de normalmente ser eliminado por os times que são campeões, né? Aconteceu isso com o Grêmio, aconteceu isso São Lourenço. O São Lourenço, aconteceu com o Juventude, aconteceu com o Flamengo agora, recentemente. O Atlético Paranaense também na Copa Sul-Americana, o Bahia foi eliminado e os caras foram campeões. Então, o Bahia tem meio que uma sina de ser eliminado para times que depois vem a ser campeão, né? Lá em 2007, também na Copa do Brasil, que a gente foi eliminado para o Fluminense, os caras foram campeões depois do final. Então, me parece que é mais ou menos esse sentido, né? Não sei se você concorda, discorda, tem algo a acrescentar, Teles, mas eu acho que mais ou menos o caminho esse, né? Acho que essa contratação nível AAA, em algum momento ela vai chegar. Nessa a gente concorda 100%, né? Assim, chegar agora, ou até na próxima temporada, para mim ainda seria uma surpresa, né? Mas é uma tendência, então, assim, do clube se estabilizar financeiramente, né? Sobretudo ali em orçamento, está muito mais próximo dos seus principais concorrentes por topo de tabela, pelo top 6 do brasileiro. Acho que esse a partir desse momento é onde o Bahia mira estar constantemente, tá? Mas para poder chegar lá precisa ter um orçamento muito maior do que o que tem hoje, do que tem inclusive projetado para essa temporada. Crescer ao menos mais 50% do projetado para a atual temporada, que é de 400 milhões, eu acho que no mínimo 600 milhões, assim, onde o Bahia poderia estar concorrendo melhor com Palmeiras, com Flamengo, com Botafogo, com Atlético Mineiro, com Cruzeiro, com Inter, né? Lembrando que o Bahia vai estar concorrendo com esse, e todos esses já estão ou já superaram há muito tempo a casa dos 600 milhões. Alguns já, na verdade,
dobram esse valor. Então, assim, no fim das contas também, sobretudo para campeonatos de longo prazo, de 38 rodadas, como o Brasileirão, quem fala mais alto ainda do que o projeto, é o dinheiro. Né? O Botafogo foi campeão no passado com a bagunça de projeto que tem. Né? Mas foi campeão porque jorrou dinheiro adoidado, né? Um mínimo de organização ali por trás, um bom trabalho de scout, né? Mas o projeto ao qual ele serve, para mim, é uma bagunça, dada as demissões de treinadores da maneira que aconteceram, ou mesmo os treinadores que trocam o time por qualquer outro projeto. Né? Também acontece. Então, mas é um campeonato de dinheiro. Campeonato de dinheiro, você tem que ter dinheiro, tem que fazer dinheiro. E por mais dinheiro que o Grupo City tenha, desde o primeiro momento, as palavras são de se estabilizar, de ter um orçamento real, até porque isso implica, né, nas consequências de médio e longo prazo. Então, você precisa, de fato, dar passos seguros para isso. E as contratações AAA, elas só vão acontecer quando isso estiver estabilizado. Lembrando, jogador AA não é só o valor que ele vem, é o valor que ele impõe à folha salarial. Né? Isso é bem complicado. Eu já fiz esse comentário lá com o Darino, já até escrevi uma coluna sobre isso. Para o projeto do Bahia, é difícil prever o que vai acontecer primeiro. As contratações AA ou os jogadores AA surgirem da própria base. Eu acho que vai vir tudo ao mesmo tempo, sabe? O tempo vai ser muito parecido. Os jogadores, os super jogadores do Bahia virem do projeto de base do clube. Seja formado desde pequenininho, sejam esses jogadores que são contratados com 16, 17, 18 e até 20 anos de outros clubes e que aqui, de alguma maneira, se desenvolvam para virar superestrelas. Então, acho que vai acontecer o conjunto da coisa, sabe? Vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo e é uma coisa de médio prazo, eu diria aí para 3, 4 temporadas. Seria uma surpresa para mim acontecer na atual ou na próxima temporada. Mesmo Talisca. Perfeito. Pingou, parou, tem 2 superchats aqui pra gente pagar. Um abraço pro Rodrigo Andrade, que tinha falado a questão do encaixou bem no canal de Leiro, né? Lá ele, mas estamos juntos. E Thiago Alves, bom dia, Thiagão. Olha a oportunidade que o Bahia perdeu de ter trazido Marcos Leonardo quando trouxe o Jean Lucas. Poderia ter trazido os dois. Jean Lucas, poderia, né? Marcos Leonardo saiu por 90 milhões, cara. Isso. Na época foi o comentário que eu fiz. Lá no canal da Darina eu falei, velho, tem jogador que você pode apostar sem medo de ser feliz. Marcos Leonardo era um deles. 90 milhões era um valor baixíssimo para a qualidade de Marcos Leonardo. Baixíssimo de mercado. Ele foi para o Benfica, se não me engano, né? Foi para o Benfica, 23, 24, por 22 milhões de euros naquela oportunidade. Né? Eu lembro que o valor era aproximadamente 90 milhões na época e era um investimento certo. E você sabe, uma curiosidade aqui, não sei se você tem essa informação, só por uma curiosidade, que ele é baiano, né? Marcelo Leonardo é baiano de Tapetinga, exatamente. Ele é baiano de Tapetinga e foi vendido depois do Benfica para o Al-Hilal por 40 milhões de euros, né? Então o Benfica comprou por 20 e vendeu por 40. Né? E para quem não sabe, o Marcos Leonardo é baiano de Tapetinga, Luiz Teles. Exato, é jogador do meu... Porque, assim, eu monitoro os jogadores baianos, porque assim, minha especialidade, minha paixão também, além do Bahia, são os esportes olímpicos, né? Então, sim, eu monitoro os jogadores jovens baianos justamente pela idade olímpica, né? E o Marcos Leonardo, para mim, ia para Paris 2024, né? Seria um dos baianos. Assim, toda grande competição, eu faço a cobertura dos baianos para o Jornal à Tarde, né? E ele é um jogador que já estava há um bom tempo no meu radar. Por isso, assim, eu não tinha dúvida de ser uma boa contratação. Eu acompanho de fato, né, o passo a passo, o dia a dia, os jogos no final de semana, estão sempre ali no meu caderninho de radar. E Marcos Leonardo era um deles, e o Brasil não se classificou para a Olimpíada, mas ele segue muito bem no futebol e tem muita linha para queimar, cara. Você viu ontem, assim,
o gol de cabeça que ele faz parece uma jogada muito simples, mas vê que ele está com o corpo todo errado, né? Ele tá indo para um rebote, a bola vai para trás dele, né? Você vê como ele conserta rápido o corpo, como ele cabeceia com muita precisão para poder. Não foi um gol fácil. Ele não estava vindo de frente à bola, ele não estava super equilibrado. É um gol difícil. E assim, ele é um jogador que tem muitas valências para a posição que ele joga, né? Ele não é super rápido, mas ele é rápido. Ele consegue segurar a bola, ele joga com as duas pernas, ele consegue fazer o jogo apoiado, né? Muito bem, na verdade, até. Ele hoje, para mim, é um jogador que pode ser supervalorizado em termos de mercado. Esses 40 milhões que o Al Hilal pagou nele, por exemplo, facilmente outros times de grandes ligas europeias poderiam pagar nele também. Ele só tem 22 anos, tá? Só para Ele lembrar, 22 anos só apenas. tem 22 anos. Que, para quem não sabe, é a mesma idade de Kaique. Por exemplo. Por exemplo. Para mim é um grande jogador. Não é um super craque, tá? Fica claro, não é um super craque, mas é um grande jogador. É um jogador de alta prateleira. Nessa escassez aí, Lula, de atacantes na seleção brasileira, você acha que já cabia uma convocação do Marcos Leonardo? Porque eu acho que, não sei se você tem essa mesma impressão, mas uma impressão que eu tenho é que acho que existe um pouco ainda de receio e talvez um pouco de preconceito, não sei, é a minha percepção, com alguns jogadores das ligas árabes, assim. Eu acho que tem jogadores que não foram chamados, talvez por atuarem lá, né? O próprio Renan Lodi ficou na bronca com isso, né? Ele até se manifestou. Eu não concordo, tá, com essa manifestação pública do Renan Lodi. Eu acho que esse tipo de coisa você não fala publicamente, talvez você tenta resolver internamente, né? Tenta chegar ali através de algum intermediário para poder conversar. Sei lá, eu não gosto muito dessas. É porque fica parecendo que é birra, né? Fica parecendo meio que rebeldia. Enfim, eu não sou um adepto, né? Desse tipo de manifestação pública, não. Mas é um jogador, por exemplo, que poderia, né, encaixar a partida que ele fez ontem, por exemplo, dando assistência também, né, cruzamento ali na cabeça do... O gol da virada, por exemplo, foi o cruzamento do Renan Lodge na cabeça do Savic, né, do Milinkovic-Savic. Então, é um grande jogador, né, e, enfim, alguns jogadores que a gente não vê sendo convocados com frequência porque jogam nas ligas árabes, né, Luiz? Tem isso também, mas muito específico. Tem isso também. Você não fica numa liga escondida, você... Seleção é muito pressão, convocação é muito pressão também, assim. Assim, forçadamente seu nome está na lista de espera. Eu acho que isso conta muito, né? E os jogadores que estão em ligas mais fracas, eles têm mais dificuldade de estarem nessa lista de espera. Mas falando no caso específico do Marcos Leonardo, eu acho que a concorrência dele é muito superior. Então, eu via ele com muitas possibilidades para um time de jovens, né? No caso, o time olímpico, mas hoje, para a seleção, ele precisa desenvolver muito mais, né? E tem concorrentes que são muito melhores do que ele, e é uma posição muito específica, né? Você pensar nele como centroavante, tá? Então, você tem jogadores que são mais fortes, mais tarimbados, com mais experiência, e melhor tecnicamente do que eles, né? Então, não vejo ele ter essa possibilidade agora sem desenvolvimento. Mas acho que ele tem potencial para desenvolver, né? Ele ganhando mais, sobretudo mais físico, né? Ele tem potencial para desenvolver, porque, como eu falei, ele tem muitas ferramentas, tá? E ferramentas que são valorizadas nesse mercado de lista de espera eterna da seleção, sabe? Premier League, La Liga, né? Sobretudo essas duas que são as mais assistidas pelos brasileiros, né? E pela imprensa. Então, acredito sim que numa vitrine melhor e com um crescimento de futebol, né, do potencial que ele tem, ele possa chegar, mas nesse momento ele está muito... Perfeito. Ricardo Santos falou aí, que coincidência, Itapetinga revelou outro centroavante, antes revelou Charles, campeão brasileiro, verdade, Charles Fabian. Exatamente. Né? Também baiano de Itapetinga. E quem morou muito tempo em Itapetinga, eu não sei se é de Itapetinga também, mas ele morou muito tempo em Itapetinga, foi Tarantini.
Eu não sei. Era o Tapetinga, tu tá ligado aí, ó. É. Tiago No Oliveira, momento. pingou, parou. Um abraço pra ele. Ó. Se tem Luizão, tem Pix de dezão. Abraço, Lucidez. Tamo junto aí, Tiago Oliveira. Abraço. Job Kyodai Comics. Muitos dos jogadores que atuam na Europa são superestimados. Malcolm joga mais que muitos que são convocados. Richarlison, por exemplo, há tempos que não faz um jogo decente. Verdade, né? Em termos de Richarlison. Acho que Malcolm joga bem também, só que são posições diferentes, né? Sim, são posições diferentes. Malcolm já teve durante muito tempo na seleção e é um jogador de potencial, tá? Para tá, o lado do qual ele atua, eu diria que ele tem menos concorrência do que quem atua pelo lado direito hoje tem mais espaço do que quem atua pelo lado esquerdo, né? Sobretudo se Rafinha for concretizado como um jogador mais de ponta de lança, né? Um jogador mais centralizado. Então eu vejo até com mais chances para ele, olha, nesse sentido. E o nome é Kyodai, você tem que... Kyodai, né? Se eu não me engano, o Kyodai do Jaspion. Beleza, se eu não me beleza. engano, pode ser de algum outro anime que eu não conheço, etc. Mas deve ser do Kyodai. Kyodai Comics, né? Deve ser. Deve ser, Kyodai. É isso. Eu não vou dizer que não é da minha época para não ofender, viu, Luiz Teles? Um abraço aí para ele. Eu tentei botar meus filhos para ver Kyodai, para ver Jaspion. Não deu certo. Não dá certo. O Toff Abreu falou aqui, ó, que ele acha, salvo engano, que Tarantino é de Itarantim, que é próximo a Itapetinga, segundo o Toff Abreu. Acho que é isso mesmo. Eu vou olhar aqui assim, mas tenho quase certeza que é isso mesmo. Ele tá com razão. Um grande abraço para ele também.